Vamos lá, vamos entender um pouco sobre o Agenda 7, como ele funciona, qual é a proposta desse cara, que basicamente é um telemarketing, né? Basicamente é um telemarketing, só que com algumas características particulares em relação à parte comercial, à parte de venda. Até porque a gente entende que um telemarketing ele só tem sentido numa academia. Primeiro, se ele tiver sistematizado, né? O erro comum das academias é pega aqui essa lista e liga, isso não é telemarketing, né? O telemarketing ele é um processo, como é um processo na hora que você vai prescrever ficha, como é um processo na hora que o cara paga na recepção, que a catraca está liberada. Então, o telemarketing é um processo e que ele tem que ter norma, regra, dia, né? Ele tem que ter hora disponível para ele. Então, a coisa funciona assim, vai dar uma diferença de 40 ou mais por cento de venda, de aumento de venda na sua academia se você tiver um telemarketing, se é aprovado, testado. Eu já vi isso acontecer, que estou cansado de tanto ver, e tanto ver que a maioria dos líderes não acreditam nisso, só acredita quando vê, mas é muito comum a gente ver isso acontecendo quando o telemarketing de fato existe. Então a gente criou um telemarketing pensando nessas ligações sistematizadas, nessas ligações com ciclo de procedimento. Então tá lá, você entra, ele vai te avisar das ligações que você precisa fazer para não frequentando, pós-venda, renovação, ex-aluno, renovação antecipada, ligação de 24 horas. Então, assim, tem tudo lá pronto para que você possa utilizar da forma muito simples, muito prática. Vocês vão ver na parte do treinamento das ligações, mas que precisa, para ter resultado, né, que a sua academia realmente tenha um processo de venda. Agora, mesmo com processo de venda, mesmo sem processo de venda, o telemarketing ele só tem sentido se for em função de venda. Então, assim, você não faz ligação por fazer. Você faz ligação, você é consultora, em função de uma meta, em função de venda. Então é importante que ter meta na academia tem muito mais sentido quando você tem um telemarketing. Ter um telemarketing tem muito mais sentido quando você tem uma meta de venda. Então, nesse caso aqui específico, ó, você tem o Pedro, que é um consultor, e a meta dele mensal é de 15 mil reais. Então, ele tem uma meta mensal de 15 mil reais. Aí você percebe que o sistema, automaticamente, ele já pega a meta do Pedro de 15 mil reais mês, divide por 4, transforma numa meta semana, e pega essa meta semana, divide por 5 e transforma numa meta dia. E é esse cara que é o grande lance, que é o grande X da questão para que a meta seja batida. Então aqui é onde fica fácil para sua recepcionista, sua consultora, entender que as ligações que ela tem que fazer hoje ou ontem é em função de R$ 750, se for o caso da meta da sua academia, como é a meta do Pedro. Então, eu inicio meu dia hoje, eu já devo ter alguns agendamentos programados, eu já devo ter alguns compromissos agendados com o cliente para hoje para bater essa meta de R$ 750. Se eu não tenho, eu tenho que logo quando eu chegar ir para cima de ligação, tentar ver as renovações dos caras que vêm no meu horário já hoje, para a gente ver se a gente consegue renovar e bater a meta dos R$ 750. Então, você percebe que tem muito sentido a ligação, a sua ligação recepcionista, consultora, em função dessa grana. Então a meta, ela precisa existir, é importante para auxiliar e dar lastro para as suas ligações. No caso da meta mensal aqui, o sistema já vem e já traz automaticamente o faturamento do Pedro do mês. Então, 15 mil era para vender, ou é para vender. Até o momento ele vendeu 7.946,49. Está faltando 7.053. E aqui, ó, quem viu lá o treinamento da recepção, aqui tem um saldo de DOC a receber. Então, eu já informo o consultor Pedro que tem R$ 1.000 de DOC pendente na carteira dele desse mês, que vai influenciar na comissão para baixo, óbvio, que aí ele precisa correr para ir atrás desses caras para poder contar com essa grana na comissão dele, tá? Então aqui também, ó, meta da semana, venda da semana, quanto falta vender, meta do dia, arrebentei de vender hoje, né? Então já dei um lastro bacana por dia, mas a semana ainda não está garantida. Então é aquilo que a gente fala muito, né? Meta de academia, você bate no primeiro dia do mês, ou na primeira semana do mês. Cara, você falhou na primeira, falhou na segunda, é muito difícil correr atrás, né? O esforço vai ser quase que impossível. Então,
As metas elas são planejadas para um mês, mas é diariamente que eu consigo bater a meta do mês. E para isso eu preciso ter esse parâmetro da meta do dia. Aqui embaixo ele traz os indicadores de produtividade do Pedro. Então, conversão de venda, índice de conversão de venda espontâneo. Eu estou zerado, isso não é bom. Isso quer dizer o quê? São visitas que vieram no dia de hoje, por exemplo, e eu não fechei. Quando ela vem hoje ou ontem e eu fechei ontem, se ela vier hoje eu fechei hoje, aí ele vai contar conversão de venda espontânea, ou seja, eu não deixei o cara embora. Então isso é um termômetro para medir a eficácia do teu fechamento como consultor na primeira visita. Índice de conversão de venda total, que também está baixo, tá? Aqui na interrogaçãozinha, ele detalha para mim essa história desses percentuais. Então ele me diz, ó, dia a dia, né, do início do mês até agora, quanto foi de visita espontânea, quanto foi de retorno espontâneo, de visita de retorno espontâneo, quanto foi de visita retornada e agendada. Isso aqui a diferença é, o cara visitou, mais de 30 dias o cliente voltou, né, ou entre 30 dias e não houve nenhuma ligação de telemarketing para ele. O cara visitou, não fechei, se ele voltou depois e entre a primeira visita e a vinda dele teve ligação de telemarketing, aí ele pontua como uma visita agendada. Qual é a diferença de um para o outro? É que o total que aparece aqui foi que o cara visitou a academia, ninguém fez mais nada por ele depois da saída dele sem fechar, e ele voltou por si só, ele voltou espontaneamente. Ou seja, a mercê da sorte, eu fiquei à mercê da sorte. Esse fechamento, teoricamente, em algumas academias nem comissão se paga. Então, para pagar a comissão, eu preciso de fato ter ligação para que eu enxergue que essa ligação estimulou a vinda do visitante, né? Aí ele totaliza os visitantes, quantas vendas espontâneas? Nenhuma, quantas vendas não espontâneas, que aí vão a soma das vendas desses dois caras, né? A venda total da academia, aí vem índice de conversão de venda espontâneo, índice de conversão de venda total. Ele dá uma série de indicadores, ó, venda espontânea sobre venda total, nada. Venda sobre retorno espontâneo em relação às totais. Então, 33% dos meus fechamentos nesse período foi o cara que veio por si só, eu não fiz nada para ele voltar, né? Tá aqui, ó, 66,7% foram vendas que sim, teve intervenção do telemarketing, né? Total de não renovados nesse período, total de renovados, olha lá, total de ligações telemarketing e agendamento. Então ele me dá, ou ele entrega para o Pedro, uma situação histórico dele dos últimos 30 dias em relação à sua produtividade. Muito legal isso aqui. O consultor agora, o recepcionista, ele não pode mais falar que ele não tem informação de forma prática e simples na tela dele, tá? Suas renovações do mês, até agora você só renovou 20%, 20,4% dos teus possíveis clientes a renovar. Então você tem 49, renovou 10, até agora só faltam 39 ainda e aqui está descrito todos eles para que você possa monitorar e acompanhar, tá? Suas perdas dos últimos 30 dias, então assim, minha meta do dia 750, eu não estou muito certo com a vinda de uma renovação hoje, obviamente que ligar para um ex-aluno hoje, para ele vir hoje é muito difícil, mas de qualquer forma, estão aqui as tuas perdas dos últimos 30 dias, que teoricamente são aqueles mais fáceis de eu realizar fechamento. Então, de ex-aluno, então assim, ou de possíveis desistentes. Então eles estão aqui descritos por tipo de plano que vai facilitar demais para o Kleber e buscar, aliás, para o Pedro e buscar esses caras para auxiliar na meta do dia dele, né? Ele está tranquilão hoje, mas de qualquer forma essas ligações garantem a meta de amanhã, que essa é a estratégia de quem é de venda, né? O cara está trabalhando de hoje, mas já o de amanhã, o de depois de amanhã, então tudo isso aqui dá esse subsídio, tá? Aqui você tem ó, um menuzinho que mostra ó, as minhas comissões, então todas as minhas comissões de venda desde o início do mês, para quem eu vendi, eu, Pedro, né? Quanto foi a minha venda, se teve DOC pendente ou não dessas vendas, que eu comissionei, né? Então, os percentuais, enfim, tá aqui meu total de comissão até o momento. Meu ranking de vendas, então, assim, aqueles 7.900 e pouco que eu vendi até agora, como é que ele está distribuído, ó? Tá aqui, ó, o DOC lá que tá pendente ainda. Teve DOC recebido, ó, possivelmente de meses anteriores. Então, quem viu lá o treinamento do ranking vai entender o porquê desses caras aqui, dessas colunas, tá? Mas ele já te dá uma noção e discrimina por tipo de plano o volume de faturamento, tá? As minhas vendas diárias,
Esse relatório é muito bacana também. Olha lá o treinamento dos relatórios operacionais. Ele me dá todas as vendas do Pedro do início do mês até agora. Ó. Vendeu mensal. Isso foi uma venda no dia 1/7 às 19h31. Foi um plano mensal. Foi uma renovação, tá? Depois, um pouquinho mais tarde, 19h37, teve uma visita, não fechei. Aí, às 19h56, teve uma venda, também de mensal, e aí vai, tá? Pedro vende bastante mensal. Precisa matar o Pedro. Então, tá aqui, ó, semestral, teve umas vendas de anual também. Então, ele dá uma discriminada no teu histórico de venda, tá? A carteira do Pedro, né? Então, aqui ele traz, ó, carteira de ativos, ele tem 345 alunos na carteira dele, 37 desistentes nos últimos 30 dias, 47 visitantes que eu não fechei nos últimos 30 dias, mas esse treinamento aqui, essa apresentação da carteira, a gente vai ver em um outro vídeo bem detalhado, ok? Aqui do lado, ele traz para mim, ó, todas as vendas da semana, se teve alguma venda de um cliente do Pedro, da carteira do Pedro, mas que foi para uma outra consultora, por engano, então já dou esse parâmetro para o Pedro ficar esperto em relação a isso. DOC pendente, ó, esses R$ 1.000 estão aqui. E esse cara aqui mostra, é bem legal, imagina que você está fazendo um trabalho de renovação, tá? E agora eu estou aqui no telemarketing, de repente, um cliente que vai vencer da minha carteira nos próximos 5 dias, ele cruza a catraca para treinar. Então, quando ele passa na catraca para treinar, o sistema vai me chamar a atenção aqui, vai ficar me alertando que entrou um cliente na academia agora, né? E que ele está no meu planejamento de renovação nos próximos 5 dias. Por que eu catar esse cara por telefone se o cara está dentro da academia? Paro uma ligação aqui que eu estou fazendo, dou uma interrompida e vou catar ele dentro da musculação. Então é muito mais eficaz essa venda. Então ele alerta para o consultor esses casos específicos. Então essa é a noção que eu queria dar para vocês, essa explanação sobre o módulo do Agenda 7, o conceito das ligações sim, mas todo esse cunho de venda, esse cunho de meta, para que você, consultor, entenda a importância do seu trabalho em função de vender, em função de transformar as ligações em grana, em faturamento, tá? Então vamos mais para frente que a gente vai olhar agora mais detalhada a parte de ligação, a parte de carteira, tá? A parte do ciclo dos telemarketing, dos agendamentos. Então tem uma série de coisas aí para a gente olhar mais para frente. Falou? Valeu, vamos para o próximo treinamento.